Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Gente, muito bom dia para você que está ligado aí no programa Manhã Boa Nova desta sexta-feira, 30 de março de 2018. Estamos aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Hoje o programa é gravado, é feriado, um bom feriado aí para você, é o que eu, Vanessa, já desejo. Mas você pode participar pelo nosso e-mail, ouvinte@radioboanova.com.br, sempre fazendo uma pergunta para os nossos comentaristas, enviando a sua mensagem sobre os nossos assuntos aqui do programa, tá bom? Já vamos trazer os destaques do programa de hoje, tem muita notícia bacana pra gente comentar. Falaremos da desencarnação de Allan Kardec, que ocorreu dia 31 de março, vamos falar aí sobre as obras dele. E responderemos a pergunta: como fazer para vigiar os nossos pensamentos? Vamos responder e também falar sobre a visão do Espiritismo, sobre a Páscoa e a Sexta-feira Santa. Teremos também uma entrevista com o professor especialista em hospitalidade, Sidney Castro, que fala sobre o controle do estresse emocional. Daqui a pouquinho os nossos colunistas, mas antes, os comentaristas que estão aqui nos nossos estúdios. Ela que é comunicadora da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, Kátia Pelli. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, telespectador. Bom dia, ouvinte. Bom dia, facebookianos. Bom dia para todo mundo. É isso aí, para todo mundo que tá ligado. Tudo bem, Kátia? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. E ele que é presidente do IGEMB, o Grupo Espírita Manuel Bento, Edson Figueiredo de Abreu. Bom dia. Bom dia a todos, Kátia. Prazer fazer o programa com você. Prazer primeira vez. Se eu sobreviver, eu prometo que eu volto. Podem fazer perguntas difíceis um para o outro aí, tá? Que vai ser muito legal. Não pode não. Pode não. Talvez vocês responderão, né? É isso aí, começando mais uma sexta-feira muito alegre aqui, com ele também, Júlio Sena, traz informações da coluna Espiritec, que são dicas de tecnologia e espiritismo aqui no Manhã Boa Nova. Confira. Espiritec, com Júlio Sena. O movimento espírita é um grande grupo formado por pessoas que são espíritas, é claro, né? E que estudam, que trabalham, que se dedicam ao espiritismo. Mas hoje em dia, barreiras físicas como idioma, distância ou até mesmo aqueles meios de comunicação precários não são mais a nossa realidade. Isso porque nós temos à nossa disposição tecnologias que quebram as barreiras do movimento espírita pela internet. Alguns exemplos disso que eu já vivenciei são as transmissões ao vivo de palestras pelo Facebook ou até mesmo pelo Instagram, e isso para o mundo inteiro. Também existem os vídeos que estão no YouTube e que são legendados em vários idiomas. E claro, alguns grupos já fazem estudos através de videoconferência e conseguem se conectar com pessoas de outras cidades, de outros estados e até de outros países, às vezes do outro lado do mundo. Então eu, você e todo o movimento espírita, nós podemos estar mais próximos uns dos outros através da internet. Mas é claro que isso pode gerar também algum tipo de transtorno ou até algum atrito. E é aí que a gente percebe que a tecnologia não transforma ninguém em espírito de luz. Na internet nós somos iguais ou até piores do que nós somos fora dela. Então, respeito, amor ao próximo e caridade também deve ser uma prática sua aí, ó, atrás dessa telinha que você está usando. Essa foi a reflexão de hoje no Espiritec, trazendo assuntos que envolvem a tecnologia e o espiritismo na sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo, na semana que vem. Um grande abraço e até lá! Até lá, Júlio Sena, na próxima semana tá de volta, um grande abraço e vamos ver se eu vou conseguir pronunciar corretamente. Polite Leon Denizar Rivaio, é isso aí, gente?
A princípio é. Nasceu O problema é o Hipólite, que eu não sei se é Hipólite. Mas todo mundo já sabe quem é. Ele nasceu dia 3 de outubro de 1804, na França, no seio de uma antiga família de magistrados e advogados. Educado na escola de Pestalozzi, tornou-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador do seu método. Como pedagogo, o jovem dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público, filiando-se a várias sociedades importantes, entre as quais o Instituto Histórico de Paris e a Academia, que também está em última, né? Premiou-lhe a uma de suas memórias aí também. Conhecido no movimento espírita como Pentateuco, as 5 obras fundamentais que versam sobre o espiritismo dele são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Além destes livros, tidos como base do Espiritismo, Allan Kardec publicou outras obras complementares, Revista Espírita e O que é o Espiritismo, e após a sua desencarnação, obras póstumas. Ele passou os anos finais de sua vida dedicado à divulgação e à defesa do espiritismo. Entre os diversos simpatizantes e opositores, até o dia 31 de março de 1869, data o retorno ao plano espiritual em decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre magnetismo e o espiritismo. Qual que é a obra mais importante de Kardec, na sua opinião? E por quê, Kátia? A gente já sabe, né? Mas... Todo mundo, seu público já me conhece. A gente já sabe, mas só para reforçar. Isso. Meu livro de cabeceira, né? Vamos dizer assim. É um livro que eu gosto, que eu sempre indico e que eu dou de presente é O que é o Espiritismo. Para você é o mais importante. Não é o mais importante, mas ele é o que mais desmistifica o que é mesmo o Espiritismo. Ele dá a explicação basilar. Você quer saber o que é o Espiritismo antes de estudá-lo? Começa pelo que é o Espiritismo, que você já vai ter ali todo o conteúdo, toda a base que você precisa para fazer o começo do estudo que está lá no Livro dos Espíritos. Edson? Para mim é o Livro dos Espíritos, que é o que deu a base, né? Mesmo porque depois o próprio livro que a Kátia está dizendo, o Kardec formulou depois, porque ele sentiu essa necessidade, né? Até para disseminar mais o Espiritismo, ele sentiu essa necessidade de criar esse livro para tornar, né, o conhecimento espírita mais fácil. Mas para mim é o Livro dos Espíritos. E eu só queria fazer uma observação, que aí no texto você falou de obras póstumas, né? Não foi o Kardec que... Como o nome já disse, foi depois. Não foi ele que editou, foram pessoas, né, depois que editaram. E ali tem até algumas controvérsias nesse livro que a gente acha que o próprio Kardec não colocaria. Ele não publicaria. Ele estava fazendo alguns estudos, nem tudo que ele estudava ele produzia, tá certo? Então, é só para fazer essa observação. Essa colocação, bem colocada. E a importância aí de Allan Kardec, né, para a gente falar um pouquinho sobre ele? Ele escolheu essa sua missão ou ela foi imposta por Deus, Edson? Não, imposta não foi, com certeza. Eu acho que ele escolheu e também acho que escolheram bem a pessoa, né? Se a gente vê a obra como um todo, o tempo que ele teve para conhecer e entabular as coisas e organizar da forma como ele organizou, acho que não tinha pessoa melhor para fazer isso. Não vejo como sendo imposta, eu vejo como sendo uma escolha. E essa escolha talvez tenha sido fortalecida a cada momento, que ele sentia que, né? Porque organizar um trabalho como o dele não foi fácil, tá certo? Então, acho que ele tinha lá, de vez em quando, ele tinha lá as suas... E aí ele era fortalecido no plano espiritual, como a gente sabe que isso acontece. E foi uma escolha. Eu acho que todos nós aqui podemos fazer isso no plano espiritual, né? Escolher o que é melhor para a gente, para o nosso desenvolvimento como espíritos, tá certo? Kátia? Então, lá no Livro dos Espíritos tem um artigo, né, tem uma parte que fala assim que nós escolhemos geralmente, em parte genérica, as nossas missões, porque toda encarnação é uma missão. Nós temos a missão de evoluir. Então, nesse sentido, óbvio que um espírito com maior lucidez, que era Kardec, eu acho que eu costumo brincar e dizer assim, que ele era mais evoluído que eu, pelo menos, ele com certeza teria condições... Achamos alguém mais evoluído que a Kátia.
Olha, eu tenho 7% de humildade, agora acabou de ir para Agora 4%. foi. Baixou. Brincadeiras à parte, com certeza ele escolheu esta missão, ele aceitou de bom grado e não pestanejou, como diria minha avó. Né? Ele fez o papel como deveria. É mesmo, deixou para nós essa doutrina, né? Codificou a doutrina. Não, e se você pensar o tempo que ele teve, né? Porque entre ele tomar conhecimento e ele produzir o Livro dos Espíritos foram 3 anos, se eu não me engano, né? Porque foi em 54 que ele foi apresentado, né? Até onde eu lembro da história, foi em 54. E até a primeira edição do Livro dos Espíritos foram 3 anos. Imagina, Então, olha a gama de conhecimento. Ah. Conhecimentos novos, formatado, vamos dizer assim, de uma maneira lúdica para que as pessoas mais simples pudessem ter o alcance do conhecimento. Então, imagina o preparo deste homem, né? Por isso que eu falei, não poderia ter pessoa melhor para ter assumido essa missão. É verdade, não poderia. Não, e uma pessoa isenta, que se você parar para pensar... Até pelo histórico dele, você leu aí que ele nasceu numa família católica, certo? Uhum. Depois ele foi estudar lá em Yverdon, né, na Suíça, lá com Pestalozzi, que era de, vamos assim dizer, protestante. Protestante, né? Então ele já veio com uma mente, e segundo também relatos, né, do espírito Zéfiro, ele foi o Allan Kardec, que tenha sido um druida, né, com outro tipo de mentalidade, de conhecimentos. Não tinha espírito melhor para realmente, sabe, estar isento, né, de não se deixar influenciar por um determinado tipo de corrente de pensamento, né, para criar essa obra magnânima aí, que é o Livro dos Espíritos primeiro, depois os demais livros. As né? outras obras, Evangelho, né, e as outras obras Sim. básicas. E aí, qual que a gente pode, ou qual a melhor forma de homenagearmos essa data, 31 de março, a data do retorno à pátria espiritual de Allan Kardec, Kátia? Então, na minha humilde opinião, né, bem humilde, Com os 4%. com os 4% que me restam, é assim, esmiuçar, conhecer de cabo a rabo essa codificação que é belíssima, que é um modo de viver sem trazer nenhuma ofensa a qualquer crença, sem trazer desmerecimento a ninguém e a nada. E fazendo isso, a gente já está homenageando, de certa forma, a pessoa que fez o favor de compilar essa magnitude de conhecimentos, né? Só uma lembrança que eu acho importante. O próprio Kardec fala que o livro maior é o livro dos espíritos e que os demais, aí o livro dos médiuns, vamos dizer assim, a parte filosófica, onde tem os conceitos, inclusive, é o livro dos espíritos. E a parte experimental da codificação é o livro dos médiuns. Certo. Então, esses são os 2 livros que são, de fato, que contém a codificação. Os demais são desenvolvimentos destes 2. Vamos falar um pouquinho, então, dele, já que você citou. O Evangelho segundo o Espiritismo é um complemento, então, também? Não é um complemento. Ele fez um estudo baseado nas lições do Cristo, Sim. com um ensinamento filosófico da doutrina. Ele fez comparação. Por isso que ele falou, olha, é o Evangelho do Cristo segundo a ótica espírita. Por isso que é segundo o Espiritismo. Certo. Se você pegar o céu e o inferno, o que está escrito? Segundo o Espiritismo. Se você pegar a Gênese, é segundo o Espiritismo. Então, as demais obras são... Complementares. Exatamente. São, eu não sei se complementar seria, mas seria ali o desenvolvimento e, no caso da Gênese, um ensaio para a parte científica. Que teve toda essa complicação aí com essa notícia que foi adulterada. Eu diria que teve toda essa descomplicação. Descomplicação. Né? Graças ao pessoal envolvido nesse estudo, principalmente como é o nome da moça? Da Privato. Esqueci o nome Esqueci, dela. me Simone, fugiu. né? Simone Privato. Então, graças a ela, nós tivemos essa oportunidade de resgatar. Aliás, a gente está tendo ainda, né? Tem um longo caminho a percorrer. Tem muito estudo a ser Começou, feito aí, né?
Tem muito estudo a ser feito ainda E aí, sobre. Edson, a forma de homenagear Allan? Eu acho que a Kátia falou tudo. A forma de homenagear é você realmente privilegiando o trabalho que ele teve, né? Ele se dedicou ao extremo para trazer essa obra para nós, né? E o espírita em si, ele não se presta a esse tipo de coisa, né? De ficar homenageando, de ficar fazendo proselitismo, de ficar, sabe? Vamos lá no túmulo do Kardec. Não existe bem isso, né? Pelo próprio estudo espírita, você compreende que não precisa se prender a isso. Então, estudar de fato as obras, eu acho que é a melhor homenagem que a gente podia prestar para uma pessoa que dedicou o resto da vida dela a organizar essas obras do jeito que ele organizou. Com certeza. Acho que não tem homenagem maior do que essa, inclusive essa que nós estamos falando aqui hoje dele, né? De certa forma, De qualquer forma, nós estamos homenageando. Lembrá-lo, né? Apesar de não saber o nome direito dele, né? Mas Isso é só um detalhe. A Só um gente, detalhe. né? Vamos ler, né? Ao invés de falar. O papel tá bonitinho, direitinho. Se a gente estudar a doutrina, não estudando as obras básicas dele, então, só outras obras aí, tá faltando alguma coisa, então, Edson? Falta muito. Falta muito porque, principalmente aqui no Brasil, a doutrina espírita, ela foi enxertada, né, com muitas obras, muitas editoras surgiram e até para fazer um contraponto, né, com a FEB, que era a editora que nós tínhamos única na época, mas se perdeu um pouco. Nós estamos falando em mais de 3.000 títulos, né, de obras espíritas e eu acho que se não tiver a base, as pessoas se perdem dentro da doutrina, lendo livros aí que não tem a mínima condição, né, de representar o trabalho sério que foi feito pelo Kardec. Então, é o que a gente sempre insiste. Se você quer ler obras complementares, adjacentes aí de outros autores, não há problema nenhum. Mas tenha como ponto de crítica, né, e de entender se aquilo que está sendo lido, está sendo falado é viável ou não, tenha como ponto de base a doutrina. Os livros do Kardec. Tá certo? Tá certo. Porque senão se perde, né? Vira um espiritualismo ao invés de ser o espiritismo clássico. E lembrando, né, o espiritismo, ele contém espiritualismo, porque ele fala de algo além da matéria, mas ele tem uma base nova, filosófica, por isso que ele empregou uma palavra nova, que é o espiritismo. Isso. E outra coisa importante, o engenheiro, construtor de casas, ele faz uma faculdade de 5 anos, fora cursos de pós-graduação, fora as pesquisas, para poder construir uma casa sem ter problemas dela cair, ruir, trincar. Nós vimos dias atrás uma casa ruindo porque não foi feito por um construtor, por um engenheiro, por um arquiteto, não passou na mão de um pedreiro com seus parcos conhecimentos de trabalhos que tenha sido feito, mas a casa não suportou, caiu. Isso acontece com quem começa do final, começa pelos livros que as pessoas chamam de complementares à codificação. Você não tem uma base sólida, você não tem um conhecimento de um conceito que foi trazido por espíritos superiores. Então, isso é perigoso, inclusive, porque cria-se aí factoides, criam-se aí fantasias onde as pessoas podem sofrer mais tarde com isso. Então, Pode falar. Não, eu queria só fazer um complemento que hoje em dia está um pouco diferente, mas há uns tempos atrás, há 30 e tantos anos atrás, as casas espíritas elas se organizavam em função da mediunidade, sem o devido estudo. Então nós começamos a ver casas espíritas, né, com diretrizes diferentes. Por causa dos fenômenos. E os fenômenos e também em função da mediunidade do dirigente principal, ou coisa que o valha. E aí você não tinha o estudo, você tinha casas, inclusive quando, por exemplo, eu cheguei no Manuel Bento, lá em 85, nós tínhamos, 4, 5 casas diferentes dentro de uma única casa. Porque cada trabalho era dirigido de acordo com o perfil do dirigente. Com a cabeça do dirigente, entendeu? Interessante. E faltava justamente o estudo das obras básicas. Quando você tem o estudo organizado,
você consegue organizar a casa em si e organizar até o movimento espírita de uma forma bem mais... Seguir uma linha, né? De segmentada, sabe? Sim. De uma forma que te dê uma base sólida. Aí você não entra nesses achismos todos. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, no movimento espírita, as pessoas idolatrando determinados médiuns, idolatrando, às vezes, um espírito, que eu já falei aqui em outros programas, né? E isso não é bom para o movimento espírita, porque senão as pessoas elas não pensam por si, elas vão sempre buscar a referência, o ponto de referência é aquele. E às vezes aquela pessoa que está dizendo é um médium, influenciado por um espírito, que nós nem sabemos se de fato é o espírito que se diz ser. Exatamente. Tem mais essa também, Tem né? mais essa. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, continue aí com a gente, até já.